Capítulo 1601. Poder compartilhado. Parte 1. Vamos. Solos disse, interrompendo a linha de pensamento de Lit. Próxima parada, o segundo andar subterrâneo. O arsenal. O que aconteceu com a mina de cristal? Tista perguntou. Está bem acima de nós. Solos respondeu. O crisol sempre estará no último andar porque precisa de muita energia mundial e da lava que estou extraindo do manto de Mogar, enquanto a mina de cristal permanecerá em penúltimo lugar. Isso porque quanto mais fundo a torre fica no geyser de mana, mais abundante é o fluxo de energia. A torre posiciona seus andares de forma a otimizar o consumo de energia mundial. Se o crisol e a forja fossem trocados, a torre precisaria de mais matrizes apenas para evitar que o calor danificasse os andares abaixo. Além disso, o excesso de energia mundial prejudicaria nossos experimentos de forja. Dessa forma, em vez disso, o poder do geyser de mana é progressivamente minado pelas minas que funcionam como amortecedor, tornando mais fácil para mim ajustar a produção. Minha hipótese é que, assim que a torre for totalmente reconstruída, será capaz de aproveitar todo o poder de qualquer geyser de mana. Você se importa se primeiro fizermos um pequeno desvio até os cristais? Depois que ninguém se opôs, Lit entrou no terceiro andar subterrâneo sozinho com Solos. Ele notou que, embora os cristais violetas mais recentes que ele adquiriu ainda não tivessem passado por nenhum refinamento, as pedras preciosas mais antigas em sua posse, como o cristal do orc, agora tinham uma mancha branca no centro. Pulsava como um coração e a cada uma de suas batidas, a mancha branca revelava pequenas veias percorrendo os cristais. Demorou mais de 3 anos e o olho de Kolga para chegar a este ponto. Lit disse depois de verificar todos os cristais vermelhos que já haviam se transformado em verdes. Apenas vendendo-os, ele ganharia mais de 100 vezes o que gastou para comprá-los. No entanto, ele não precisava de mesada. O crisol e esta mina funcionam da mesma maneira, correto? Lit perguntou, recebendo um aceno de cabeça em resposta. Então o número e o tamanho dos cristais de mana brancos em nossa posse são importantes. Quanto mais tivermos, mais rápido o cristal violeta será refinado. Correto. Correto novamente. Solos respondeu. Então vamos manter isso em segredo entre nós. Lit pegou os 4 cristais brancos que Salark lhe emprestou e os plantou no solo macio das paredes. Eles imediatamente irradiaram pulsos de energia nevada que se espalharam por toda a mina e aceleraram a taxa de expansão das áreas brancas dos cristais violetas. Eu estava pensando em pedir à vovó que nos emprestasse um pouco de Davros também, mas isso realmente seria um azar para nossa sorte. Se você acha que ela pode estar com ciúmes, então não é arriscado mostrar a ela o resto dos andares também. Solos perguntou. Não. Salark é uma boa pessoa e trabalhou com Menadion. Se ela realmente estivesse interessada nesta torre, não teria esperado até agora para tomá-la. Ela teria feito isso logo após a morte de sua mãe. Lit respondeu. A conversa inteira durou menos de 1 minuto e então eles passaram para o segundo andar subterrâneo. O arsenal era simplesmente uma sala circular com um raio de cerca de 20 metros, 66 pés, cujas grossas paredes de pedra estavam cheias de porta-armas. Além disso, estava completamente vazio. Que tipo de arsenal não possui uma única arma? Rascou sua cabeça em confusão. A torre não fabrica artefatos, pai. Esse é o nosso papel como mestre de forja e a torre faz tudo o que pôde para tornar nosso trabalho mais fácil. Solos respondeu. Sem ofensa, mas qual o sentido de nos mostrar uma sala vazia? Este lugar é inútil. Lit perguntou. O arsenal era o andar mais desanimador que ele já tinha visto, mas seu rosto não demonstrava nenhuma decepção para não ofender Solos nem irritar ainda mais Salark. Garoto, você não tem ideia da bobagem que acabou de dizer. Salark riu. O arsenal não foi feito para fornecer armas, mas sim o contrário. Significado? Freya perguntou confusa. Coloque VAR em uma das prateleiras e veja o que acontece. Os guardiões disseram.
No momento em que a lâmina furiosa tocou a parede do arsenal, a torre a absorveu em sua estrutura, liberando pulsos de energia carmesim que Lit pôde sentir conectando o artefato ao núcleo da torre. O arsenal não é uma exibição inútil de armas. Salah-Ark disse. Tudo que você coloca nos racks é temporariamente integrado ao núcleo de energia, permitindo que a torre replique todos os seus encantamentos. Isso significa que se Gloria colocasse seu reaver lá eu poderia armazenar 2 minutos de feitiços, mesmo que eu não fosse o dono da lâmina? Lit perguntou. É muito mais do que isso. Salah-Ark balançou a cabeça. Você poderia armazenar 2 minutos de feitiços do nível torre, enquanto todos que tivessem sua permissão poderiam fazer o mesmo, mas apenas até o nível 5. O que torna a torre e o arsenal excelentes é que seus efeitos não se limitam ao proprietário. Você não se lembra de quantos aprendizes Menadion teve? Se Lit não se atreveu a completar a frase, com medo de azarar. Isso mesmo. Salah-Ark riu. Essa é uma das razões pelas quais Menadion tentou me manter aqui a todo custo. Ela nunca conseguiu colocar as mãos na madeira de Yggdrasil depois que eu parti. Lit colocou o galho da árvore do mundo em uma das prateleiras e então abriu o painel de controle da torre, mudando os tatus de todos os presentes de convidados para aprendizes. Graças ao Amori, era como se cada um deles segurasse um bastão Yggdrasil, dando-lhes clareza e inspiração. Isso é incrível. Tista disse enquanto seu cérebro girava a todo vapor, dando-lhe uma visão sobre sua forma de demônio vermelho e sobre como lidar melhor com as chamas de origem. Agora não precisamos mais nos revezar na filial. Lit pensou em todos os artefatos que poderia colocar no arsenal para melhorar suas habilidades mágicas e de artesanato antes de lembrar que havia pedido a Salah-Ark para transformar tudo o que tinha de volta em metal que agora estava sendo lentamente refinado no crisol. Não é grande coisa. Além do estoque de Gloria, reaver, e seu escudo, Breaker, não há nada que teria feito grande diferença. A maior parte das coisas que eu tinha eram lixo velho. Próxima parada, a biblioteca. Solos os levou para o segundo andar da torre que parecia exatamente como um nome sugerido. Era uma sala circular com um raio de 50 metros, 164 pés, com estantes alinhadas ao longo das paredes e no centro havia várias longas mesas retangulares de madeira. Cada um deles poderia acomodar até 8 pessoas. As janelas ocupavam o espaço entre as estantes, proporcionando ao ambiente muita luz natural em todas as horas do dia. O que esse lugar faz? Lit perguntou. A biblioteca é a manifestação física da Soluspedia. Solus respondeu. É um pouco desanimador para nós, mas aposto que todo mundo vai adorar. Pessoal, tentem pensar no sistema de justiça do reino. Ela tirou todos os livros jurídicos que Lit possuía do bolso e os colocou nas prateleiras. Capítulo 1602. Poder compartilhado, parte 2. Assim como a Soluspedia, a biblioteca permitiu a Lit acessar o conteúdo dos livros com um único pensamento e citá-los palavra por palavra como se os tivesse memorizado. Assim como o arsenal, porém, os efeitos da biblioteca não se aplicavam apenas ao mestre da torre, mas também às pessoas que o artefato reconhecia como seus aprendizes. Foi assim que você trapaceou na academia. Freya nem se incomodou em esconder sua inveja. Sim. Lit encolheu de ombros descaradamente. Qual é a diferença entre a biblioteca e a Soluspedia? A Soluspedia é acessível apenas para nós dois, mas podemos usá-la a qualquer hora e em qualquer lugar. A biblioteca é muito maior que a Soluspedia, funciona para qualquer um de nossa escolha, mas não pode ser usada sem um geyser de mana abastecendo a torre. Solus respondeu. Entre a biblioteca e a filial Yggdrasil no arsenal, nossa pesquisa mágica será muito mais rápida e ensinar as crianças será muito mais fácil. Com quem decidirmos compartilhar nosso presente, será capaz de ler nossas técnicas em um instante e tem sua ingenuosidade impulsionada pela equipe. Essas são ótimas notícias. Elina colocou na biblioteca um livro de culinária e algumas receitas que queria ensinar a Solus. Com a ajuda do novo piso, nossas aulas de culinária serão muito melhores. Todos tiraram algo de seus respectivos amuletos dimensionais e testaram a biblioteca.
Eles não apenas se lembravam de cada linha de cada livro como se tivessem uma memória idética, mas graças ao ramo Yggdrasil também podiam compreender e memorizar seu conteúdo muito mais rápido do que o normal. O que há no último andar? Salah perguntou. A estufa. Solos os conduziu ao quarto e atualmente último andar da torre. Além da porta, não havia espaço além de um pequeno bioma que parecia um campo cultivado. Eles ainda estavam dentro da torre, mas podiam ver o sol alto no céu, como se ainda fosse meio-dia. Uma brisa suave passou entre eles, fazendo com que as longas folhas de grama que cercavam o campo se curvassem até passar. Deixe-me adivinhar. Como as minas, mas pelos tesouros naturais. Lit disse. Sim e não. Solos deu uma risadinha. Você não pode refinar ainda mais um tesouro natural, nem transformar o girassol em um orvalho de gelo, não importa quanta energia mundial você faça fluir através deles. Então qual é o sentido deste lugar? Ele perguntou. Isso permite que a torre estude as plantas místicas que possuímos e preserve sua potência mesmo quando fora de nossa dimensão de bolso. Solos disse enquanto plantava a raiz da terra, a flor da pedra do trovão e tudo o que restava da generosidade da dríade no campo cultivado. Com tempo suficiente, a torre entenderá como funciona seu ciclo de vida e quais são as condições necessárias para seu crescimento. Resumindo, assim que a torre estiver pronta com eles, aprenderemos como cultivá-los à vontade. Bons deuses! Todos os magos presentes disseram. Isso significa que, em vez de procurar emulgar um ingrediente, tudo o que precisamos fazer é obtê-lo, fazer com que a torre o estude e depois cultivá-lo semelhante ao trigo. Não é tão fácil. Solos respondeu. As plantas são seres vivos e você não pode acelerar muito seu crescimento sem danificar suas propriedades mágicas. Além disso, a maioria dos tesouros naturais requer nutrição especial que precisamos fornecer a eles. À medida que a torre estudava os vários ingredientes que Lit acumulou ao longo dos anos, ele percebeu que cultivá-los exigiria cuidado, dedicação e habilidades que ele nunca havia praticado em toda a sua vida. Cada planta precisava ser podada regularmente no momento certo do seu ciclo de vida, uma quantidade específica de nutrição baseada no seu tamanho e velocidade de desenvolvimento e muito mais. Pai, você pode cuidar disso para mim? Lit perguntou. Claro. Raz assentiu. Jardinagem sempre foi um hobby meu. Além disso, graças à biblioteca posso aprender tudo o que preciso sobre tesouros naturais em um instante. Contanto que você me dê as ferramentas e fertilizantes adequados, cuidando desses pequeninos está longe de ser impossível. Lit teria preferido ajuda profissional, mas a confiança importava mais do que a habilidade quando se tratava da torre. Ele poderia se dar ao luxo de perder algumas plantas devido aos erros de Raz enquanto aprendia o básico, enquanto revelar a existência da obra-prima de Menadion para a pessoa errada ou arruinária. Este lugar é muito bom. Elina disse enquanto apreciava o vento fresco em sua pele. Não parece estar no deserto. É quase como se estivéssemos em casa. Poderíamos usá-lo para fazer piquenique sempre que quisermos. Salah assentiu com um sorriso caloroso no rosto. Apenas uma contração ocasional em seu olho esquerdo traía o quão frustrada ela se sentia. Eu juro, Ripa, que se eu encontrar uma maneira de ressuscitar pessoas, você será o primeiro que eu trarei de volta apenas para dar uma surra em você. Como você pôde ser tão estúpido para deixar seu legado morrer daquele jeito? Ela pensou. Posso entender seu amor por Elpin, mas tudo que acabei de testemunhar esteve tão perto de desaparecer de Mogar para sempre. Eu sabia sobre a estufa, mas antes de Solos me explicar, nunca percebi todo o seu potencial. Felizmente, Elpin está segura agora e a torre está em boas mãos. Devo perguntar a Lerain o quanto ele sabe sobre construção de torres em geral e sobre a torre de Menadion em particular. Se ele não sabe como funcionam o crisol e a estufa, terei que pedir a Lit que me faça estudá-los. Não suporto a ideia de que a torre se perca novamente e com ela todos os seus segredos. Depois de terminar o passeio pelos novos andares da torre, Lit e Solos permaneceram na estufa mesmo depois que todos os outros saíram.
Ambos precisavam de mais descanso e ficar dentro da torre era a melhor maneira de se recuperarem. No entanto, o verdadeiro motivo era que Lit queria falar com ela. Você sabe, a estufa é definitivamente o andar menos útil que ganhamos. Quero dizer, esse bastardo chato requer muita manutenção, enquanto o crisol e o arsenal só precisam que coloquemos coisas neles e eles fazem tudo sozinhos. No entanto, também é meu favorito. Lit disse enquanto estava sentado na grama com solos ao seu lado. Isso nos permite replicar em qualquer lugar, a qualquer hora, e dá a você um pouco mais da liberdade que você merece. Um simples aceno de mão permitiu-lhe transformar o dia no pôr do sol. A noite durou apenas o suficiente para que pudessem apreciar a réplica do céu estrelado antes do sol nascer novamente. Ao mesmo tempo, Lit mudou a paisagem de um vale para uma montanha. A estufa era capaz de reproduzir qualquer ambiente, pois alguns tesouros naturais exigiam um conjunto muito específico de condições para prosperar. Eu sei que este andar é na verdade menor do que parece, mas a menos que você olhe para ele com a visão da vida, você terá a ilusão de caminhar para lugares diferentes em vez de nosso habitual círculo ao redor da torre. Ele disse enquanto dirigia a estufa para alguns de seus restaurantes favoritos. É muito gentil da sua parte dizer. Talvez um pouco gentil demais. Solos descansou a cabeça em seu ombro. Continua no próximo vídeo.